Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura no contexto tratado aqui, aquela que mais coaduna com minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas, desde a grande cultura da escassez sobre a qual escrevi no capítulo 1, até uma cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. 1. Quais comportamentos são recompensados aqui? E quais são punidos? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo, atenção? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida e isolamento, desânimo e luta por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. Meu amigo Charles Kiley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções, na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. A fronteira da falta de motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações, e ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas, para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, o chefe, os professores, o diretor, o clérigo, os pais, os políticos, etc., não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir, ou que não os afetam, e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento. E assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte no contrato social, e as estatísticas sobre o comparecimento dos eleitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo.
Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério, todo o conceito de fé perde o sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual a política, ou ainda pior, a fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe-se a questão: se não criamos intencionalmente, nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas, culturas que alimentam a falta de motivação e o isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui: não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas, o que, de verdade, nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola, mas, em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão por que as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação, elas criam lacunas de valores com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, formando-se essa perigosa fronteira da falta de motivação. 1. Virtudes desejadas, honestidade e integridade. Virtudes praticadas, e arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz: "O erro não foi meu. Eles estão tendo lucro de qualquer maneira." 2. Virtudes desejadas, respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas, que é melhor fazer da maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade, mas, quando Bob quebra de propósito o novo brinquedo de Sammy, está ocupado demais com seu BlackBerry para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Bob pedir desculpas e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa: "Garotos são assim mesmo", e manda os dois irem para o quarto. 3. Virtudes desejadas, gratidão e respeito. Virtudes praticadas, zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados das demonstrações de falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro e se trata com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam a humilhação entre si e com os filhos, e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamento, sentimentos e pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. 4. Virtude desejada e impor limites. Virtudes praticadas, rebeldia e frieza. Júlia tem 17 anos e seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotam uma política de tolerância zero para cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Infelizmente, isso não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando, e Júlia foi suspensa do colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água. Júlia olha para os pais com raiva e diz: "Vocês são uns hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentavam na época do colégio? E quando mamãe foi presa? Vocês acharam graça quando nos contaram isso. Até fotografias nos mostraram. Agora, vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Virtudes desejadas e praticadas, e vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e o pai tentaram incutir na família uma ética de preocupação com os sentimentos.